Ó, com a teoria geral da Constituição, você já começa com eu não sei se é artigo, né? Tanto faz. O importante é o seguinte: o Maurício Fioravanti ele trata do o constitucionalismo na Idade Média e na Idade Antiga. Você tem um negócio desse que você pode pesquisar na internet, encontrar. E é legalzinho ler. Ela é de fato bem legal, é bem fluido, assim, sabe? Tem muita coisa assim pra reclamar. É um texto bem legal. Eu ainda vou ler. Eu acho que eu vou fazer um vídeo lendo ele, porque eu já li ele, mas agora ler pra colocar em vídeo mesmo. Pelo amor, cala a boca, cachorro! Continuando aqui. Classificações das Constituições, classificação quanto à eficácia normativa da Constituição. Eficácia plena, contida, limitada. Tá legal. Ah, não, isso aí é plano de aula. Coisas futuras virão, meu irmão. Para com isso. A Constituição nas diversas fases da humanidade. Introdução. O que é a Constituição? Abre aspas, ordenamento geral das relações sociais e políticas. Fecha aspas. O que motivou o surgimento de constituições? Idade Antiga, Idade Média... Peraí. Eu vou atrás disso depois. A Constituição da Antiguidade aos nossos dias. Maurício Fioravanti. A Constituição dos Antigos. Idade Antiga. Até o século V, onde há a queda do Império Romano. Você tem gregos, romanos. Análise da Grécia Antiga. Doutrina política. Platão, Aristóteles. Crise política na Grécia Antiga. Processo de mercantilização da polis. Conflito entre ricos e pobres. Os ricos queriam que se queria, os pobres queriam assistência pública e também poderia haver confisco e redistribuição de terras. Consequência da crise política: divisão ou extinção da polis. Possível, né? Divisão ou extinção da polis. Pode ser isso, pode não ser. Olha na minha mão. Eu tô brincando. Continuando. Estasis e homonia são dois termos que são expostos nesse artigo. Eles são importantes, porque estasis é o termo grego que designa uma ausência de equilíbrio, onde não é possível a solução no conflito com base nas estruturas políticas existentes. E homonia significa a boa ordem da coletividade, que objetiva a solução de conflitos de forma pacífica e racional, através da estruturação de uma forma de governo adequada a promover essa boa ordem da coletividade. 14% no computador. Carrega. Reload. Sei lá, tudo faz. Continuando aqui. Processo de mercantilização da polis. Tá, né? Nesse processo, a polis deixa de ser um lugar para exercício dos direitos políticos de cidadania e passa a ser um lugar para o exercício da economia, atividades mercantis, comerciais, né? Forma de governo na Grécia Antiga. Forma democrática de governo. Características: primazia absoluta da Assembleia de todos os cidadãos para decisões de relevância coletiva. Direito de palavra, proposta e dentro da Assembleia atribuído a todo cidadão. Ascensão por sorteios aos cargos públicos e às magistraturas. Sorteio. Sorteio. Que coisa, né? É a mega sena dos funcionários públicos, né? Pelo amor, cara, que é isso? Obrigação dos governantes de prestar contas publicamente. Politeia. A politeia, em suma, a politeia é um instrumento conceitual que objetiva identificar e estabelecer, na forma de união política da polis, as características e regras que a fazem se manter, né, unida. O Platão queria encontrar o núcleo. Não é mesmo? Vamos ver. Platão, democracia, xizinho, Constituição, politeia. Aqui a Constituição ela tem esse sinônimo de politeia no artigo, tá? Bazar de Constituições. Platão, origem da Constituição. Constituição dos vencedores contra a Constituição dos antepassados. A Patrios Politeia, que é pacífica, plural e consensual. Aristóteles, formas de governo e as três clássicas degenerações.
Mercantilização da vida pública. Monarquia, governo centralizado em um indivíduo. Aristocracia, governo de poucos. Democracia, governo do povo. Degenerações. Rei, aristocracia e democracia vai se tornar o quê? Tirania para o rei, né? Oligarquia para a aristocracia e demagogia para a democracia. Vamos aos asteriscos colocados agora. Manda ver. Platão critica a existência de uma democracia, forma de governo, sem a existência de uma politeia. Democracia sem constituição, politeia, é uma forma de governo que sugere um bazar de constituições, precisamente porque não existe constituição firme e reconhecida. Ocorre sempre que os interesses particulares, mercantilização da vida pública, tá? A primeira aqui que eu falei foi o bazar de constituições e agora mercantilização da vida pública. Ocorre sempre que os interesses particulares ou de grupos específicos passam a se sobrepor sobre os interesses da coletividade. Aristóteles. Como deveria ser a politeia, a constituição ideal para Aristóteles? A constituição ideal, politeia, apenas poderia se desenvolver se sustentada por uma ampla classe média. Leitura da página 11, é uma pergunta, né? Interessante, li como se fosse uma afirmação. Bora lá. O equilíbrio ideal, que é o objeto da politeia, somente seria possível se fosse resgatada a constituição dos antepassados, pátrios politeia, e restaurada a convivência civil para discutir não apenas interesses econômicos comuns, mas todo um projeto de aperfeiçoamento moral. E também definida nova forma de composição dos cargos públicos, eleição dos melhores, mais aptos, não um sorteio, né? Não um sorteio, não um bingo. Fazer um bingo, quem vencer aí é o novo funcionário público. Isso não dá, cara. Senão todos os velhinhos seriam funcionários públicos, cara. Pelo amor. E essa parte aqui do 3, que fala da definida nova forma de composição de cargos públicos, eleição dos melhores, mais aptos, trata de uma isonomia absoluta, tá? Quanto a essa parte aqui, ó, a constituição ideal, politeia, apenas poderia se desenvolver se sustentada por uma ampla classe média. Vem aqui uma setinha que diz o seguinte: Aristóteles desenvolveu o termo politeia enquanto forma constitucional, sabe? E específica, que pudesse garantir o equilíbrio justo entre extremos. Seria a constituição ideal. Seria como constituição de ponto médio e equilíbrio, né? Equilibrada, né? Porque todo mundo vai concordar com ela. Não vai haver guerra civil, se Deus quisesse. Análise da contribuição dos romanos. Contexto: submissão de Grécia e Roma em razão do crescimento desta. Influência dos poderes, pensamentos, posso dizer assim, doutrina política desenvolvida por Platão e Aristóteles. Semelhanças entre gregos e romanos. Existência de uma crise política. Busca por uma constituição ideal. Diferenças entre gregos e romanos. A crise política para os gregos recai sobre o conflito de ordem social. A crise política para os romanos recai sobre um desequilíbrio referente aos centros de poder. Poderes vigentes em Roma. Os cônsules, componente régio, governante, o Senado, componente aristocrático, e o povo, componente democrático. O historiador Políbio, 2.2, Constituição mista. Para Políbio, abre aspas aqui de novo, toda forma de governo simples e fundada sobre um só centro de poder instável. Página 12 desse artigo, é que ele trata disso. Me lembro bastante de repetir em Políbio nessa página. Constituição mista. Princípio da contraposição. Leitura da página 13. Abre aspas, o pensamento deságua. Isso, se você procurar o artigo, você acha, com toda certeza. A alteração do paradigma entre Constituição grega e romana. Grécia. A Constituição volta-se à regulação social, aos cidadãos. Roma. A Constituição volta-se à regulação, limitação dos centros de poder. Políbio propõe uma constituição mista.
que nada mais é do que uma teoria de equilíbrio entre poderes, ou seja, uma constituição que, ao fixar os valores e atribuições, confere equilíbrio aos mesmos. Para Políbio, a constituição mista só pode ser duradoura a partir da aplicação do princípio da contraposição, onde cada um dos poderes deveria se encontrar limitado pelo outro. Crise entre patrícios e plebeus. Solução proposta pelo filósofo Marco Túlio Cícero. Retomada dos ideais firmados por Aristóteles. 2.3.1 Res Publica, entre aspas também, tá? É importante a Res Publica. União. A união pretendida pela Res Publica seria possível por meio do Status Civitatis. Não preciso nem dizer, né? Tá entre aspas, mas eu já disse, então... também chamadas de Constituição. Conclusões. Lições eternas dos povos antigos. A ideia de que a comunidade política deve ter uma forma duradoura de governo, ordenada por uma Constituição. A ideia de normas fixas que regulam a convivência social e a organização política do Estado, que conferem estabilidade e equilíbrio ao governo. A Constituição com origem violenta, a Constituição dos vencedores. Essa não é uma boa Constituição. Ela tende ao fracasso. A Res Publica é uma forma de organização do governo na qual deve haver uma união por parte de todos do povo. Entenda-se por povo aqueles que estão reunidos sobre um mesmo consenso de valores e interesses. Tá? Terminada a parte 1 aqui. Esse caderno tá com cheio de perfume. Não, que isso? Como assim?